Olá pessoal, tudo bom? Estou aqui de volta e hoje para continuar a respeito de Salmos. E nós vamos estudar hoje e compartilhar Salmos 3, verso 4. E o Salmo diz assim: com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele, do seu santo monte, me responde. Gente, diante do caos que o mundo hoje está vivendo, a palavra clamor parece que é o mais escutado, lido, ouvido entre todas as redes sociais que a gente possa visitar hoje. E nós vemos que as redes sociais falam clamor para consolar parentes, clamor por uma nação, clamor pela economia, clamor pela família, clamor por aquilo que vai acontecer, que a gente nem sabe ainda como vai suceder daqui para frente. Então a palavra clamor parece que é um vocabulário muito comum nos dias de hoje. Entretanto, parece que não há nem necessidade de estudarmos o que isso significa. Mas vamos procurar entender um pouquinho mais sobre essa palavra. Se você abrir aí nas redes sociais, você vai escutar muita gente falando: vamos fazer um clamor pela igreja, vamos fazer um clamor pelos pastores, vamos fazer um clamor por aqueles que foram contaminados pelo vírus, vamos fazer um clamor. Reticências, motivos milhares. E clamor nada mais é do que falar com Deus, fazer um pedido, requisitar um benefício, não é? E quando nós falamos a respeito de clamor, nós vamos entender que ela tem um sentido próprio, que significa gritar, chamar ou clamar em alta voz, ou pode ser também apenas um som, um barulho, um ruído, pode ser várias coisas, ou o ato de fazer um barulho para chamar a atenção. Na verdade, clamor tem a ideia de fazer um grito para chamar a atenção para o seu pedido. Muitas vezes, o que nós queremos é que a atenção seja realmente direcionada para nós, porque naquele exato momento estamos passando por alguma situação complicada ou um problema que precisa de um socorro. Vamos colocar aqui como pedido de um socorro, ou grito de socorro, não é verdade? Você vê a pessoa que está se afogando, às vezes não consegue nem gritar, mas ela tenta de alguma forma fazer algum barulho para chamar a atenção. As pessoas, quando correm algum risco de vida, algum tipo de risco, ela tenta de alguma forma chamar a atenção para si. Não é fácil, mas quando nós entendemos que esse é um método de nós atrairmos a atenção para que algum socorro venha em nossa direção, o ser humano é capaz de criar qualquer método para que isso aconteça. Gritos estridentes, mas também temos muitos gritos silenciosos. E quando eu falo gritos silenciosos, é triste, vou chegar lá. Mas quando nós observamos que o clamor, eu acho que é uma das primeiras maneiras de comunicação que o ser humano começa assim que nasce. É verdade. Você já percebeu, quando a criança nasce, a primeira coisa que ela faz é gritar. Um grito, um choro desesperador às vezes. Isso é clamor. Clamar também significa chorar em alta voz, ou em voz alta, como você quiser nessa ordem aí da frase. Mas quando eu observo isso, eu vejo que mesmo quando nós sabemos que aquela criança que acabou de nascer, que encheu o seu pulmão para gritar, olha, saí, talvez de alívio, que saiu de dentro do lugar que já estava apertado para ela, do ventre da sua mãe, ou, poxa, saí, eu queria ficar mais tempo ali dentro, né? Nós não sabemos exatamente qual é o grito que está sendo ali colocado daquela criança. Mas sabemos que somente ao colocar no colo da mãe, quando a mãe a abraça, segura no seu colo, naquele exato momento, aquela criança se tranquiliza, fica calma e parece que sente, né, naquele exato momento, um lugar seguro. E esse clamor que nós fazemos é exatamente para isso, para sentir essa segurança, para que nós consigamos alcançar esse lugar seguro. E nós vemos que o salmista uma vez escreve lá no Salmo 40, dizendo assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor.
Então nós vemos que o salmista Davi, quando escreve esse salmo, ele sabia exatamente que esse grito, também silencioso, exigia a espera da chegada, talvez um tempo, para que chegasse o socorro. E ele fala no versículo que vem em seguida, que ele firmou os meus pés, colocou os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Esse lugar seguro é o que nós precisamos na hora do socorro, quando nós estamos gritando, ou de repente nós temos esse grito preso na garganta, queremos simplesmente chorar, ou desesperadamente pedir socorro, mas não conseguimos. Quantas vezes na hora do sufoco, na hora do desespero, nem voz a gente consegue emitir, nenhum som conseguimos emitir. Ficamos estáticos, paralisados diante de um problema. Acontece. E no mundo de hoje, no caos que estamos vivendo, quantos estão pedindo socorro silenciosamente? Afinal de contas, basta você olhar para dentro dos hospitais e descobrir que, na verdade, muitos estão ali, sem condições nem de gritar, nem de gesticular e nem pedir socorro. Aqui nesse salmo, se nós olharmos, ele começa escrevendo: com a minha voz clamei ao Senhor. Isso mostra que ele ainda tinha voz. Isso mostra que ele ainda tinha energia e força suficiente para gritar. Ele tinha ainda um pouquinho reservado dentro de si uma força que impulsionava a fazer esse pedido, a pedir e gritar por socorro. Mas quantos hoje, em hospitais espalhados pelo mundo, já não possuem mais essa força? Afinal de contas, esse vírus ataca exatamente uma parte vital do nosso organismo, que é o nosso sistema respiratório. E o sistema respiratório, quando atacado, a primeira coisa que tira é a nossa voz. Porque nós não conseguimos falar, não conseguimos gritar, mal conseguimos respirar. Esse grito por socorro muitas vezes fica preso aqui dentro do peito, porque nós não conseguimos falar, expressar com a nossa voz. Usamos outros métodos, às vezes apenas um olhar. As pessoas no hospital, por conta desse vírus, sequer têm forças para gritar. Principalmente as pessoas que já correm risco, são pessoas do grupo de risco, elas têm dificuldade de respiração tão grandes que ela não consegue falar por falta de ar. Eu não tive o corona, graças a Deus, mas eu tive problemas respiratórios graves quando eu sofri um acidente, ao ponto de não conseguir nem falar. Eu tentava balbuciar algumas palavras, 2, 3 sílabas, e já não conseguia continuar a conversa por falta de ar. Eu falava, e não tinha ar para respirar. Eu perdi mais de 60% da minha capacidade pulmonar no acidente. Minhas costelas perfuraram os meus pulmões, criou uma fibrose onde cicatrizou, e eu não conseguia respirar. Eu fiquei entubado por alguns dias, provavelmente 15 dias entubado, para depois, de acordo com o milagre que Deus foi realizando na minha vida, voltar a respirar novamente. Eu comentei tempos atrás a respeito disso aqui, que eu sou um grande milagre. Por isso eu acredito que Deus também pode fazer um milagre na vida de cada um, até desses que estão em estado grave no hospital. O difícil é nós conseguirmos ainda acreditar, colocar a nossa fé em ação e permitir que Deus faça esse milagre a partir de nós. Porque o milagre não é só o momento da cura. O milagre começa quando nós acreditamos. Porque como é difícil acreditar nos dias de hoje. Como é difícil usar a nossa fé para algo positivo hoje. Você sabe o que significa usar a fé no ponto negativo da história? É exatamente isso. A fé, a Bíblia fala que a fé vem por ouvir. A fé é gerada por aquilo que nós ouvimos. E a Bíblia completa, o complemento verbal desse texto é: a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Entretanto, quando nós escutamos outros assuntos, outros temas, outras notícias, outras ideias, esses conteúdos também nos alimentam de alguma forma a uma fé, seja ela positiva, seja ela negativa.
Muitas vezes o que nós temos é uma enxurrada de informações que nos leva a descrer, a colocar a fé no negativo, a não acreditar como deveríamos acreditar, ou deixamos de acreditar naquilo que realmente precisamos acreditar e passamos a acreditar fielmente naquilo que não deveríamos. Ih, Joe, você me confundiu tudo agora. Me explica esse negócio aí. É fácil. Muitas vezes nós preferimos acreditar naquilo que é negativo, naquilo que nos coloca para baixo, naquilo que tira as nossas esperanças, e em vez de acreditarmos naquilo que nos dá esperança, que nos dá um renovo de vida, naquilo que realmente nos gera alegria e vontade de viver. E nós vemos que a palavra aqui que nós lemos, que o salmista, talvez na sua força limitada, ele ainda consegue, com a sua própria voz, clamar ao Senhor. O que significa isso? Com todas as forças que você tem, não espere chegar no fundo do poço, não espere chegar no fim da sua vida para pedir socorro. Não. Mantenha um ato de comunhão com Deus. O que significa isso? Comunhão significa uma relação diária, um relacionamento. Deus nos convida a viver um relacionamento com Ele. O mais difícil é que muitas vezes nós não conseguimos manter relacionamento com as pessoas que estão à nossa volta, que nós conseguimos enxergar e ver. Imagina ter um relacionamento com quem nós não vemos, que é Deus. Eu sei que não é fácil. E tenho certeza que o que Deus nos convida hoje é entender que por mais que as situações sejam complicadas e difíceis, Ele sim pode nos capacitar. Ele sim pode nos direcionar para algo novo. Como eu disse um tempo atrás, eu sofri um acidente de carro. Minha mãe faleceu nesse acidente e eu estava junto com ela no carro. Enquanto ela foi para um hospital, eu fui para o outro. Cheguei ainda com vida, mas quando meu corpo chegou no hospital, eles me levaram direto para a autópsia, para fazer a famosa janela da autópsia, que eles abrem, faz um L assim no seu tórax. Fizeram esse L, abriram. E quando eles abriram, de repente, o enfermeiro gritou: doutor, olha, tá se mexendo, tá gemendo, tá reagindo. E ali mesmo, sem nenhuma asepsia, sem nenhuma limpeza, sem nenhuma higienização, ali mesmo começaram uma cirurgia de urgência, que na verdade foram 4. Fizeram uma sutura no baço, no estômago, nos pulmões e inclusive no coração. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, ainda tinha um propósito para mim. Ele tinha algo reservado para a minha vida que muitos não entendiam. Muitos não entenderam naquele momento. Talvez se eu estivesse ali ainda consciente, talvez não entenderia o que eu estava fazendo ali e por que eu estava passando por aquilo. Por isso que Deus me permitiu ficar inconsciente, para que eu nem precisasse clamar com minha voz. Mas as pessoas que estavam à minha volta clamaram. E como clamaram. E a Bíblia fala que Ele atende a oração do justo. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. E é esse clamor que Deus quer ouvir. E o salmista completa o texto dizendo: e Ele do seu santo monte me respondeu. O mais interessante é que ele não fala só que ouviu. Porque muitas vezes a gente fala: não, Deus me ouviu. Mas a gente não entendeu que a resposta estava inserida dentro do contexto do ouvir. Porque quando Deus ouve, Ele responde. Só que muitas vezes temos dificuldade de entender essa conotação de quando Deus ouve, Ele responde. Porque nós queremos a resposta do nosso jeito, talvez. A nossa forma. Talvez a única maneira que nós entendemos que Deus respondeu é quando Deus fala exatamente aquilo que nós queremos ouvir. Só que Deus não vem mimar ninguém. Deus fala o que Ele quer falar e do jeito que Ele quer falar. E na hora que Ele quer falar. Então nós vemos que o salmista escreve aqui, ó, e Deus, e Ele, do seu santo monte, me responde. O santo monte, na verdade, quando nós buscamos no texto, nós encontramos que a resposta divina vinha desse santo monte que, na verdade, para Davi, o santo monte era onde estava o templo,
a igreja, mas também onde estava a casa de Davi, ou seja, então era na sua casa e era do lado da sua casa, talvez ali no templo onde ele visitava e adorava a Deus, que Deus estava respondendo para ele. Diretamente de lá, Deus trazia a resposta que ele precisava. Ele chegava diante de Deus, fazia o seu clamor diante dele através de uma música cantada, através de uma música chorada diante de Deus, porque era um clamor que Davi fazia às vezes. Ele chorava um louvor diante de Deus, não era nem cantado, era em lágrimas. Mas ele sabia que mesmo que ele fizesse aquilo em lágrimas, com todo o sofrimento que ele estava vivendo, ele tinha certeza que Deus traria a resposta que ele precisava. Essa segurança, essa certeza é que nós precisamos aprender a cultivar. Isso nós só cultivamos através de um relacionamento íntimo com alguém. Nós só temos certeza que alguém vai responder a nossa chamada ou que vai nos atender em algum lugar quando nós temos uma intimidade com aquela pessoa. Ah não, aquela pessoa vai me atender porque eu tenho certeza que quando ela souber que sou eu, ela vai me atender. Não é porque nós somos melhores que ninguém nem mais importantes que outros. Não, é porque nós traçamos e travamos uma intimidade, um relacionamento. E quanto mais íntimo esse relacionamento se torna, mais aberto as portas ficam. E esse relacionamento com Deus Davi tinha. Davi sempre se colocava diante de Deus em todos os momentos. A Bíblia refere Davi como um homem que andava segundo o coração de Deus. O que significa isso? Que por mais errado que ele fosse, por mais que ele tivesse as suas recaídas, os seus deslizes, ele sabia chegar até Deus e evocar o perdão de Deus com o seu arrependimento. E eu também citei aqui outros dias o que João Batista citou, que nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento. Não é de vez em quando, são todos os dias, a todo momento, a toda hora. E nós vemos que esse relacionamento com Deus faz com que, dentro dessa intimidade, nós pedimos a Ele e Ele nos responde. E o mais importante, nós aprendemos também a esperar não a nossa resposta prontinha que queremos ouvir, mas a resposta que Deus tem para nós. E quando fala do seu santo monte, essa palavra santo já conota em um lugar especial, separado, onde não existe a nossa conveniência, onde não existe uma negociação. Essa resposta não é negociada. Essa resposta, ela é totalmente divina, direto de Deus aos nossos corações. Muitas vezes nós queremos barganhar com Deus. Nós achamos que a nossa fé é uma moeda de troca. Ó Deus, se o Senhor fizer isso, eu faço isso. Olha Deus, se o Senhor fizer isso na minha vida, eu vou fazer aquilo. Não, gente. Deus não está à venda. Nem muito menos um milagre. Deus faz um milagre por misericórdia e por amor. Deus busca em nós essa verdade, essa sinceridade. Que nós nessa intimidade com Ele aprendamos a viver a verdade. A verdade é o simples fato de falar: Deus, eu sou todo seu porque eu quero o Senhor pleno em mim. E eu quero que a sua palavra seja verdadeira em mim. Isso é viver e experimentar diariamente o caminhar com Deus. E aí voltamos novamente ao Salmo 1. Lá no Salmo 1, nós aprendemos que nós devemos andar, não no conselho dos ímpios, nem parar no caminho dos pecadores, e nem se assentar na roda dos escarnecedores. E aí completamos com Gálatas 5, lembra na primeira mensagem de Salmo 1? Em Gálatas 5, Paulo fala que nós devemos andar no Espírito. E quem anda no Espírito também é guiado pelo Espírito. E quem é guiado pelo Espírito também vive no Espírito. Olha só os 3 verbos aí. Que nós possamos fazer isso valer e ser real em nossa vida. Porque somente assim nós vamos entender o que Paulo fala em Romanos 12:12. Eu estou sendo repetitivo porque é algo que nós precisamos colocar em prática em nossas vidas. Romanos 12:12 diz o que, gente? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Aqui, ó, através da renovação da vossa mente. Essa renovação é deixar de fazer aquilo que Salmo fala que a gente tem que deixar de fazer e passar a fazer aquilo que em Gálatas Paulo fala que nós precisamos fazer, para que então, a partir daí, possamos experimentar. E experiência
significa o quê? Provar. Nós precisamos fazer prova disso. Diariamente. Constantemente. É todos os dias. Experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Esse é o ponto do que Deus quer que nós vivamos. A palavra vive em nós e nós vivos na palavra. Olha só, um intercâmbio. E esse intercâmbio precisa acontecer sempre. É Deus nascer em mim, ou viver em mim, e eu viver nele. E aí sim nós vamos entender o que Jesus fala. Se você estiver em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, então, olha só um então aí. Esse então do português e do espanhol, entonces, né? Ou talvez quando nós lemos em inglês, then, o que significa isso? Uma condicional. Deus está condicionando a nossa ideia para que nós possamos entender melhor. De que maneira? Olha só, se você estiver nele, em Deus, não adianta só você falar que é cristão, que segue a Jesus, que vive a palavra, que conhece a Bíblia, que lê de vez em quando. Não. O que ele pede é o seguinte: você está em mim? O que é estar nele? Se você estiver nele, andando e fazendo aquilo que ele ensinou, ele continua. E se as minhas palavras estiverem em vós, essa palavra em, olha só, em significa o quê? Dentro de. Se essa palavra estiver dentro de você, então, qual é a condição? Viver nele e deixar a palavra dele dentro de você, ativa. De tal forma que você viva de maneira prática todos os dias. Faz parte de você. Aí sim, dentro dessa condição ele fala, então, pede o que você quiser e eu te darei. Não estou falando aqui de prosperidade, não é isso. Eu estou falando da nossa condição de vencedor, de salvos. Para que Deus escute a nossa oração e responda exatamente como queremos, precisamos andar como Ele quer. Andar como Ele andou, como diz a palavra do Senhor, e ser imitador dEle. Isso significa o quê? Quando eu ando como Ele andou e sou imitador dEle, eu não vou pedir qualquer coisa. Lembra a oração de Jesus lá no Getsêmani? Ele falou assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Olha só a diferença. Olha só a transformação. Muitas vezes o que nós queremos, dentro do nosso clamor, é exigir que Deus faça exatamente aquilo que nós queremos que Ele faça. Deus, eu preciso disso, eu quero esse milagre, eu preciso sair dessa situação, estou sem trabalho, estou sem dinheiro, dá um jeito aí, abre as portas. Aí a gente canta até aquela música, né? Abre as comportas dos céus, faz chover. Gente, a gente só pensa nisso de modo financeiro e material. Mas o que Deus quer fazer é algo espiritual e emocional. Deus quer fazer uma cura da nossa alma. E esse período em silêncio, né? Esse período em estático que você está parado dentro da sua casa, é uma maneira de Deus trabalhar dentro desse tempo maravilhoso para restaurar sua mente, para mudar um pouco a maneira de você pensar, para você passar a valorizar as coisas não só materiais, mas principalmente emocionais e espirituais. Porque é exatamente isso que Deus espera de você. Deus espera que toda essa situação que nós estamos vivendo, nós venhamos aprender a escutar. Mais do que falar. Joe, você já está falando demais. Eu sei. Mas também eu tenho aprendido a ouvir. Mais do que falar. Por que aprender a ouvir é importante? Porque muitas vezes, por deixarmos de ouvir um conselho, perdemos grandes oportunidades. Eu sim perdi muitas chances. Eu já perdi muitas oportunidades porque eu nunca parei para ouvir. Ah, mas ouvir quem? Eu sei que muitos vão ficar bravos comigo agora. Mas quantas vezes eu deixei de ouvir o conselho que minha esposa falava? Aí depois eu tenho que escutar uma outra frase que eu também não gosto e muitos maridos não gostam de ouvir. Eu te disse. Pois é, gente. Vamos aprender a ouvir. Vamos aprender a escutar. Primeiro, o que Deus tem. Depois, os conselhos. A Bíblia fala que na multidão dos conselhos há o quê? Há sabedoria. Então vamos permitir que Deus
trabalhe em nós através desses conselhos para que possamos angariar um pouquinho de sabedoria, para que possamos aprender a cada dia, nessa renovação, crescer, expandir, vencer, ouvir o que Deus tem. Deus tem muitos conselhos bons para nós. E toda vez que eu leio os Salmos, eu entendo um pouquinho mais do que Deus tem reservado para nossas vidas. Eu não estou aqui pregando religião, nem religiosidade. Simplesmente interpretando textos dessa Bíblia chamada Livro Sagrado. E olha, tem muita coisa boa que nós devemos aprender dela. Isso não faz de nós fanáticos. Pelo contrário, faz cada um de nós olhar para o próximo, não ter pena do próximo, mas ajudar o próximo, amar o próximo, cultivar sentimentos positivos, cultivar uma mentalidade progressista no sentido de que Deus é quem cuida de nós e nós devemos simplesmente e puramente deixar Ele nos ajudar a fazer com que as coisas aconteçam. Eu sei, muita gente está preocupada. Muita gente me liga porque sabe que eu sou life coach e business coach, master coaching também. E as pessoas me ligam: Joe, o que eu faço agora? Estou sem trabalhar tem 4 semanas, 3 semanas, 2 meses. Eu não tenho perspectiva de nenhum resultado de trabalho daqui para frente. A única notícia que eu escuto me dá medo. Lembra que eu falei? A fé é produzida por aquilo que nós ouvimos. Nós vamos acreditar naquilo que nós escutamos. Se você só escuta coisa ruim, você vai acreditar no quê? Você vai viver o quê? Coisa ruim. Comece a escutar coisas diferentes. Outro dia eu estava vendo a diferença de duas grandes emissoras de televisão no Brasil. Uma começou o jornal assim, um jornal de domingo. Morreram não sei quantas pessoas hoje. Eu falei, meu Deus, só coisa ruim. Desliguei, passei para outro canal. E no outro canal disse assim: mais de 1000 pessoas sobreviveram do vírus. Olha que diferença. Gente, a notícia é a mesma. É do mesmo assunto. Mas a forma como você coloca essa notícia vai fazer ela ser positiva ou fazer ela ser negativa. Tudo bem, você vai, mas depende do ponto de vista. Eu sei que depende do ponto de vista. Mas se você quer se agarrar em coisas negativas, você vai afundar. A sua vida emocional vai estagnar e você não vai sair do lugar. Mas se você pensar, não, eu quero acreditar naquilo que é bom, naquilo que vai me posicionar de maneira que eu vou fazer crescer, vai fazer eu ter ideias novas, vai fazer de mim uma pessoa mais criativa e eu vou conseguir superar e vencer essa fase. Não é melhor? Ou você prefere dizer... Eu lembro que tinha, quando eu era criança, um desenho que tinha um leão e uma hiena. A hiena sempre falava: que azar, ó vida, ó céus, né? Só coisa negativa. E o outro dizia: não, vamos fazer, vai acontecer, não, porque se eu fizer isso, vai acontecer isso. Sempre pensava as coisas de maneira positiva. Ainda que lá na frente alguma coisa desse errado, ele sempre projetava algo de maneira positiva. E no final das coisas, as coisas aconteciam. Gente, muitas vezes nós somos igual a essa hiena. Ó céus, ó azar, ó vida. Vivemos uma lamúria, um tititi, e não saímos do lugar. Para que as coisas aconteçam em nossa vida, para que tudo dê certo em nossa vida, nós precisamos olhar para o alvo. Paulo fala isso. Devemos olhar para o alvo. Primeiro, que é Cristo. E segundo, que esse alvo nos tira da visão negativa. Nos coloca numa visão positiva e positivista. Nos faz vencer. Nos faz alcançar. Nos faz gerar forças para chegar onde nós queremos chegar. Não quero ser mais longo nessa história aqui, mas eu quero simplesmente resumir numa só palavra: acredite. Essa palavra é forte. Acreditar significa, primeiro, ter fé. Fé, no grego, é pisteu, ou pistes. Pistes como substantivo e pisteu como verbo. O verbo acreditar. O ato de ter fé. E ele sempre vem em duas vertentes, ativa e passiva. A visão ativa da fé
do verbo pisteu significa entregar na mão de Deus. Porque eu acredito, então eu entrego, eu vou adiante, eu faço a minha parte. É entregar. A forma passiva, descansar. Eu descanso em Deus, porque eu sei que tudo que eu entreguei na mão dele, ele sim vai me capacitar, vai me fortalecer, vai me ajudar e eu vou chegar lá. Juntos, eu estarei orando por você, eu estarei, como diz o dito popular, torcendo por sua vitória, acreditando que você vai conseguir chegar lá, porque eu também estou chegando lá. E vamos acreditar sim, porque a vida não é só coisa negativa. Eu sei que não é só pensar em coisas positivas, mas também não são apenas negatividades. Não. Deus tem muita coisa boa para você. E se você souber entender quantas oportunidades estão aparecendo agora, olha só, gente, aproveite pesquisar. Eu tenho falado muito isso, aproveite o seu tempo para estudar, se preparar mais. Gente, eu sou influencer e tenho trabalhado muito em auxiliar empresas a focar no mercado, agora que nós estamos trabalhando na internet, no mercado online. Ah, mas eu faço construção, o que eu vou pensar em online? Muita coisa, gente. Os contatos hoje são feitos por e-mail, são feitos por redes sociais, e você está fazendo o que esperando acontecer? Ah, mas eu não sei por onde ir. Gente, tem muita gente que pode te ajudar. Tenho certeza que você vai chegar lá. Olha, pense nisso. Estude, se prepare, porque grandes oportunidades estão aparecendo e vão surgir. Quem estiver atento, preparado, vai sair na frente. E é o que eu estou fazendo. Me preparando, porque eu tenho certeza que o que está reservado para a minha vida e para aqueles que acreditarem é muita coisa boa. Ok, gente? Então vai aí o meu abraço. Que Deus abençoe e que te guie os seus passos para chegar onde você precisa chegar. Deus abençoe você. Tenho certeza que Deus vai, através também da graça, que é caris. Caris é aquilo que nós não merecemos. É um presente de Deus. Nós não tínhamos mérito para aquilo, mas Ele simplesmente acreditou. E tenho certeza que Ele depositou a confiança em você, para que você seja também o vencedor. Mas você precisa acreditar. Não adianta Deus depositar a confiança na sua vida, saber que você tem toda a possibilidade de vencer, se você não quiser nada e não fizer nada para isso. Então, gente, prepare, capacite, se arme para essa batalha e tenho certeza que você vai ser um vencedor. Um grande abraço, um abraço para todos.